Fala galera, beleza? Gabriel aqui na área para a gente falar um pouco da semifinal da Copa do Brasil, os dois jogos que foram disputados, válidos pela semifinal da Copa do Brasil. De antemão, gostaria de pedir que você se inscrevesse e deixasse o like ou gostei no vídeo. E bora começar falando do jogo de mais cedo, Atlético Mineiro e Vasco. O Vasco até começou jogando muito bem mesmo. Me surpreendeu o início de primeiro tempo, o início de partida do Vasco. E assim, com o time foi recompensado com um gol e um golaço de Felipe Coutinho. Sim, um golaço. Felipe Coutinho, na minha humilde opinião, é um pecado. Hoje ele está com muito. Ele tem vários problemas físicos. Fica nítido que ele não aguenta correr para marcar. Ele precisa que o time corra por ele, mas com a bola no pé é um jogador extremamente absurdo, tem uma qualidade absurda de passe, principalmente inteligência e visão de jogo. O Atlético Mineiro ainda empatou ainda no primeiro tempo com Guilherme Arana, também uma jogadaça do Atlético Mineiro. A bola sobrou para Guilherme Arana, que pegou de primeira, bateu e fez também um golaço. E ainda no primeiro tempo, ele, ex-Vasco, Paulinho, fez de cabeça, se antecipou ao zagueiro do Vasco, fez de cabeça o 2-1, o gol da virada, e assim se encerrou o primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe do Atlético melhorou mais ainda, achou outras oportunidades, mas não concretizou a gol, e assim se encerrou a partida em 2-1, e assim a gente vai para o jogo em São Januário, o jogo no Rio de Janeiro, onde o Vasco vai decidir a classificação dentro de casa, dentro do São Januário, com a desvantagem de um gol. É impossível? Não é impossível, mas quando a gente vê a qualidade do elenco do Atlético Mineiro, que eles vêm jogando desde a semifinal da Libertadores contra o Fluminense, e o que vem jogando o Vasco, fica um pouco difícil da gente acreditar numa classificação da equipe carioca, mas não é nada impossível de acontecer. Mas a equipe do Atlético Mineiro vem apresentando um ótimo futebol desde as semifinais, desde as semi, né, da Libertadores, a semifinal da Libertadores. E agora vamos passar para o jogo de agora 9 horas, 9h30, que foi Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians, o Flamengo nos primeiros 15 minutos de partida literalmente engoliu o Corinthians, engoliu a equipe do Corinthians. Já vou adiantando de antemão que para mim o Flamengo fez a melhor partida. Óbvio que ainda tem muitas coisas para resolver nesse time. Felipe Luiz está aí no cargo há menos de uma semana, mas de antemão já digo que, na minha opinião, acho que se não for a melhor partida, é uma das melhores partidas do Flamengo no ano. Eu não me lembro de ter visto o Flamengo jogar desse jeito, se portar desse jeito diante de um grande adversário, sendo treinado por Tite. Léo Ortiz, que estava desempenhando um bom papel como volante, voltou para a zaga. Varela voltou para o banco de reservas, e quem foi titular foi o Wesley. Matheus Cunha não foi titular, o titular foi Rossi. E Fabrício Bruno, que foi sacado para poder Léo Ortiz fazer a dupla de zaga com Léo Pereira. Fabrício Bruno, que parecia ser intocável e tal. Assim, a sua primeira partida diante do Flamengo, o técnico Felipe Luiz sacou o zagueiro. Inclusive também Gabigol foi titular, achou uma grande oportunidade para fazer um gol de letra, mas infelizmente ou felizmente para os torcedores do Corinthians, o goleiro Hugo, revelado também pelo Flamengo hoje na equipe do Corinthians, fez uma grande defesa e não permitiu. Gabigol ainda veio a marcar um gol no segundo tempo, mas o VAR decidiu que o gol foi anulado porque Gabigol estava com o ombro à frente do pé ou da ponta da chuteira do último zagueiro da equipe do Corinthians. O gol do Flamengo foi marcado pelo lateral Alexandro, ele que chegou recentemente da Europa. Na verdade estava sem clube, mas é um jogador que ficou mais de 10 anos na Europa, inclusive, principalmente no futebol italiano.
na Juventus. Ele que foi até a linha de fundo, fez como se fosse cruzar, inclusive o goleiro Hugo se deslocou para fazer a defesa como se ele fosse cruzar. Ele bateu no cantinho e marcou o gol ainda no primeiro tempo. No segundo tempo a partida já foi bem mais equilibrada, foi no segundo tempo que tivemos o gol anulado de Gabigol. Inclusive o jogador do Corinthians também perdeu uma oportunidade absurda, onde ele driblou e não finalizou. Eu acho que na cabeça do jogador do Corinthians ele estava em impedimento, mas não estava. A partida, o lance estava sendo válido, o lance era válido, o jogador não finalizou e a partida se encerrou 1-0. Os destaques para mim, obviamente, o destaque da partida é o desempenho coletivo do Flamengo, que não parece nada com aquele time que não corria, com aquele time que estava morto, com o técnico Tite. Inclusive vazou, eu não lembro onde eu vi no Instagram, mas eu vi alguém dando a informação, acho que foi Vene Casagrande, que deu a informação de que Gustavo Varela, o lateral direito do Flamengo, tinha dado uma declaração de que Tite pedia para que ele não passasse do meio de campo. Isso para mim foi bastante chocante, como que um técnico tem um lateral que costuma ser muito ofensivo e ele simplesmente pede para que o jogador não passe do meio campo. Aí agora veio o Felipe Luiz e acho que o diferencial de Felipe Luiz foi dar liberdade para os caras atacarem e fazer um pouco do que eles sabem. E também não inventou tanto, botou praticamente todos os jogadores nas posições onde cada um deveria executar o seu papel, e sim o Flamengo jogou, principalmente no primeiro tempo, um futebol absurdo, um futebol para poder sair talvez no primeiro tempo por 2 ou 3-0 em cima da equipe do Corinthians. Já no segundo tempo, como a partida foi bastante aberta, eu acho que a equipe do Corinthians teve oportunidade também de fazer 1 ou 2 gols. No primeiro tempo ainda teve um chutaço de Garro, que houve a defesa de Rossi, inclusive a Arrascaeta também pegou um chute, realizou um chutaço de primeira, aonde o Hugo também fez uma defesaça. Foi um jogo que poderia ter sido 3-2, 4-3, 4-2, porque ambas as equipes, por mais que o Flamengo tenha dominado boa parte da partida e tenha finalizado muito mais, a equipe do Corinthians achou também oportunidades. Tipo, se o Flamengo achou muita oportunidade e não concretizou. Se fosse uma equipe mais qualificada, um Atlético Mineiro, talvez o Flamengo tivesse saído, mesmo jogando bem, talvez tivesse saído derrotado, porque a quantidade de oportunidade que a equipe do Corinthians também perdeu diante do Flamengo foi absurda. Mas essa é a minha visão da partida. Se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha. Valeu, é nóis, tamo junto e fui!